Programa Júnior Moço Revela, hoje recebendo mãe de Lorena e mãe de Bernardo. Ela que é engenheira química pela Faculdade Oswaldo Cruz, pós-graduada em engenharia do petróleo, gás e biocombustível pela FIA. E também é graduada em arquitetura e urbanismo. Atualmente secretária de Desenvolvimento, Planejamento e Urbanismo, e nós vamos falar muita coisa hoje, porque estou recebendo ela que é conhecida por usar vestidos brancos. Silene Chabu Bordesan, seja bem-vinda. Obrigada. O vestido branco, marcou. Marcou esse vestido branco? Tem pouco. Tá. E como que é? Primeiro vamos falar do que é da sua obra principal, que é ser mãe da Lorena e do Bernardo. Um desafio, porque eu tenho 2 filhos únicos, né? É a Lorena com 16, menina adolescente, e ele com 8, que é o oposto. Mas é uma delícia, né? Bom demais ser mãe. E todo esse, você assim, é um alto astral, é feliz, contagiante. 24 horas por dia. E tem uma missão, né? Que é administrar muitas partes, principalmente do urbanismo, também da fiscalização da cidade de Sorocaba, que é uma grande metrópole. Como que é dividir o tempo? Mãe, mulher e cuidar de uma cidade como Sorocaba? Tem que administrar a gente e colocar tudo num dia. Mas eu acho que o maior desafio realmente é o trabalho, né? A gente, mãe, tem vários turnos, então eu tenho a minha vida, mais a prefeitura, que demanda realmente, a gente fica 24 horas no ar, né? Ainda mais quando chove, quando a gente tem alguma operação, então... Vamos falar muito dessas operações aí. E depois à noite, criançada, e torear, escola, e lição de casa, né? E tem que ser filha, tem que cuidar dos pais. Então, a gente acha, super mulher. A mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí tem a mãe, você falou da mãe, falou da filha. E a Silene mulher, onde que está? Olha! Então, mandando em tudo. Brincadeira. Eu tenho a rotina de exercício de manhã, porque se a gente não faz exercício, eu que sou muito pilhada, eu mato um, né? Então, tem a rotina do exercício que tem que manter, claro. Eu estudo muito, eu gosto de estudar, então tenho sempre alguma faculdade, algum curso na minha vida, na minha grade. E aí a dedicação pra gente também, né? Porque a gente tem evento, tem que sair, tem que descontrair também, não dá para viver só do trabalho, das responsabilidades. Então, de vez em quando a gente dá uma divertida. Como que é fazer esse planejamento? Então, o planejamento ele não acontece sozinho, viu, Júnior? A gente tem várias secretarias então, que trabalham em conjunto. Então, hoje, quando a gente pensa na expansão da cidade, quando a gente pensa em segurança, quando a gente fala em desenvolvimento industrial, nada disso acontece se for só Silene no planejamento. Então, a gente trabalha muito com o pessoal do SAI, pensando na infraestrutura do município. A gente trabalha com o pessoal de meio ambiente, que é primordial para a cidade, segurança pública, trânsito. Então, envolve tudo. Planejamento, eu preciso transitar em todas as secretarias. Né? Como que a gente pode um raio-x assim de Sorocaba, nesses 10 anos, assim, o que ela pode ter mudado assim, drasticamente e o que a gente pode esperar de 10 anos próximos? Embora a gente, de 20 anos, de 20 anos, embora a gente ainda tenha a essência do interior de São Paulo, a gente se transformou numa cidade muito grande, né? Hoje nós somos uma cidade com 730 mil habitantes. Então, esses últimos 10 anos, a gente viu uma mudança. Sorocaba, ela se tornou uma cidade com um viés muito mais industrial, né? Então, aí a gente deixa a parte... Deixa não, né? Mas a gente vai ter a parte agrícola muito mais no entorno. E Sorocaba acaba ficando mais com a zona industrial. Então, a gente já tem essa característica que eu diria que o entorno, a gente tem algumas cidades, mas não no porte de Sorocaba. Quando a gente olha para 10 anos, então, o que a gente está trazendo para o município, principalmente nessa gestão, né, do prefeito Manga, o que ele quer trazer para cá, o que é o entendimento da gestão, que é trazer justamente novas empresas para a gente fomentar o emprego no município, que é o que gira, né, o que faz a cidade andar, e a gente crescer de maneira ordenada, que é o principal. Tá, quando você fala assim, né, crescer de maneira ordenada, mas nós também temos uma contrapartida que é a mudança do clima.
as chuvas estão desordenadas, enfim, está tudo desordenado. Quando a gente pensa que vai ser calor, é frio, quando a gente pensa que é frio, é calor. Como que, assim, é muito, talvez, primário a gente usar o termo assim, como que a gente pode pensar numa cidade com essa mudança climática? E é difícil, não é fácil, né? A gente, inclusive, agora a gente está fazendo um planejamento junto com o pessoal do SAI, que é já prevendo o final do ano com essas chuvas. O que aconteceu é que, assim, a cidade cresceu muito rápido, ela não estava preparada para tantas mudanças, porque, infelizmente, a gente, não falando mal, longe de mim, mas de outros governos, mas a gente deveria ter tido um olhar para esperar a cidade da maneira com que ela está hoje, então a gente não tem uma infraestrutura do jeito que a gente deveria ter. A gente está correndo contra o tempo, então esses últimos 2 anos, o que está tendo de investimento na cidade na parte de infraestrutura é uma coisa realmente bonito de ver, só que ainda não surtiram resultados. As chuvas desse ano foram chuvas muito fora do comum, né? E não é só Sorocaba. Eu costumo falar, é um dilúvio, né? Porque quando começa a chover, né? A gente todo olha lugar entra água. E lá no Paço, como é tudo de vidro, a gente já vê a chuva vindo e já vai arrepiando, porque você assusta. Eu realmente, assim, eu posso dizer que pouquíssimas vezes na minha vida, nos meus quase 46 anos, eu vi uma tirada de água do jeito que tem vindo. Então, a cidade, por mais que a gente queira, não comporta, né? E a característica da cidade grande é realmente essa. Se você não crescer ordenadamente, a gente acaba tendo esse tipo de problema. Com isso tudo vem a saturação do solo, que também já não absorve na mesma velocidade, porque já está encharcado. É uma consequência de fatores, mas que o clima realmente deu um samba na gente, deu. Isso é verdade. E assim, nós, como você falou, nós tivemos uma migração muito grande para Sorocaba. Você está, às vezes, fora, as pessoas falam, mas eu moro em Sorocaba, Todo mundo está morando em Sorocaba, né? Os grandes condomínios que ficam na beira da Castelo, que é fácil, locomoção para São Paulo. Você acredita que, em termos de qualidade de vida, né, Araçoiaba da Serra, que é nosso vizinho aqui, foi considerado um dos melhores climas para se viver. Né, para se viver. E eu penso que Sorocaba, ela também está entrando num patamar, assim, porque me parece que a cidade está bem melhor. Né? A gente tem uma cidade de interior, característica de interior, mas que oferece quase tudo que oferece São Paulo. A gente tem bons hospitais, a gente tem restaurantes maravilhosos, a gente tem uma cidade bonita e Sorocaba é bonita. A população também tem que colaborar, né? Porque às vezes chove em algum lugar, ali alaga, mas é porque jogaram muito lixo onde inadequado. Olha, Júnior, é uma das coisas que a gente mais tem visto quando a gente sai, porque quando tem esses alagamentos, os secretários vão junto com o prefeito e a gente está lá em loco, né? Vê sofá, a gente vê colchão, né? Isso vê tudo... quase casas, né? Vê, assim, eu ouvi de famílias dizendo, joguei meu móvel no rio porque estava estragado, só que o rio devolve. Rio, né? O rio devolve, né? Se a gente for lá com a criançada, que é quem vai realmente trazer essa educação, porque ele tem que ser um adulto educado, e para ser um adulto educado a gente tem que começar na base. Uma das coisas que às vezes me causa estranheza, não é? É assim, as pessoas falam assim, nossa, invadiu de água aqui. Às vezes são reclamações recorrentes, ou foi invadido aqui pelos animais. Será que é a água que invadiu, são os animais que invadiram, ou o homem que foi em lugar inadequado e fez a casa ali, enfim? Né? Outra característica do município, não é só Sorocaba, né? Das cidades de interior, são os ribeirinhas, né? Então eles constroem muito perto dos rios. A gente tem uma lei que diz que menos de 50 metros não se constrói de um córrego ou um rio, tem até uma parte da lei que fala até em 100 metros, e aí você protege a construção, só que esses ribeirinhas estão aí há muitos anos, e aí com essa construção toda que a gente está removendo, tem um trabalho muito forte que o prefeito Manga está fazendo de remoção dessas famílias, dos ribeirinhas, justamente para deixar com que a margem do rio fique livre. Porque o rio precisa subir, né, e ele ter para onde ir, deixar de ser dentro das casas. Como diz o rio, tem que sair fora da caixa um pouco, né? Exatamente. É a preservação da natureza, Exato. Né? Os animais estão aqui passando uma doença, mas são os animais ou quem que está ali?
né? Exatamente. E é um assunto delicado, né? Porque se você fala, você está criticando. E se você orienta, isso não vai acontecer. É delicado, é um assunto delicado, tem que saber lidar. Estamos terminando o primeiro bloco, recebendo hoje a secretária de Desenvolvimento, Planejamento e Urbanismo, Silene Chabu Bordesan. E já voltamos, que nós vamos entrar em questões assim peculiares, falando da parte de fiscalização. Uma conversa super descontraída e muito gostosa, nós estamos aqui com Silene Chabu Bordesan, que é secretária de Desenvolvimento, Urbanismo e Planejamento da cidade de Sorocaba. E nós vamos agora entrar em umas questões aí para a gente procurar entender para onde vai as fiscalizações. Fiscalização na cidade tem várias vertentes. A gente pode fiscalizar desde um vendedor de pipoca no farol até casas Até um prostíbulo. Prostíbulos. Casa de família. Casas de swing. Sorocaba tem casa de swing? Tem casas de swing. Muita? Não muitas, mas né? tem. Inclusive, nós fechamos 2 semanas. Mas assim, nessas casas, por que elas são proibidas? Na verdade não são proibidas, né? Só que você precisa se enquadrar nas leis. Como que se enquadra numa casa de swing? O que é esse enquadramento? Vigilância sanitária, acústica, né? A gente foi numa casa que ficava no meio de um bairro, com uma igreja na frente, com pessoas idosas ao lado. Aqui? Jardim Zulmira. Jardim Zulmira. E aí aquela gritaria, né? Aquele fogo, aquela coisa fervendo. Mas as pessoas gritam por quê? Felizes. Felizes, né? É o que eu falo, a gente... tudo é regulamentável, né? Desde que você se enquadre nos padrões. Ninguém está criticando o fato de gostarem do swing. É gosto de cada um. Mas a gente precisa respeitar o entorno. Tá. Né? A gente fechou prostíbulos também. O problema não é a prostituta, porque ela ser prostituta não é um crime, né? O corpo é seu, você vende o seu corpo, é uma opção sua. Mas o aliciamento delas é o crime. Né? Então, quando a gente vai fechar um prostíbulo, a gente fecha porque elas estão sendo aliciadas. Então, elas trabalham, por incrível que pareça, muito por um dinheiro mínimo, porque a maior parte fica para casa. Né? E aí esse é o crime, é você fazer com que elas trabalhem para você lucrar. É como um trabalho escravo, né? Você paga alimentação, você paga hospedagem, você paga tudo, né? E aí quando você vai receber, muitas vezes você fica devendo. Exatamente, é isso daí. Né? Então não é crime, mas o crime é o aliciamento. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque infelizmente tem menores, né? Então é o grande problema hoje a gente ter menores. Mas a gente vê assim, pessoas muito novas, mas que já têm 2, 3 filhos. Então é até um dispositivo de sobrevivência. Né? A gente não pode criticar, mas a gente pode cuidar. Né? Então, de que maneira a gente consegue fazer com que essas pessoas trabalhem de maneira menos escravizadas? E dentro da fiscalização também, por exemplo, Sorocaba está tendo uma questão que é o furto de cobre, pequenos furtos que muitas vezes acaba sendo prejuízos grandes para os estabelecimentos, para as casas. Nós, fiscalização, a gente cuida de quem recepta. Né? Então, receptar é tão crime quanto roubar. E a gente vai nos ferros velhos, por exemplo, para a gente entender de onde está vindo esse material. Então, se eles estão comprando, eles passam a ser criminosos. A gente tem uma operação na cidade constante de ferros velhos, então a gente já pegou muita coisa, já inclusive conseguiu recuperar materiais até da própria prefeitura, gradis, tampa de bueiro, né, que tem as iniciais da prefeitura. Então, a gente faz um trabalho até de recuperação também desse material. O grande trabalho da fiscalização hoje é monitorar para ver exatamente onde é o canal de receptação. E aí, quando a pessoa não compra, quando a pessoa não tem onde vender, ela passa a não roubar mais. Tá. Então, né? Mas, por exemplo, quando vocês fazem uma fiscalização, e aí, naquele estabelecimento foi encontrado
produtos roubados. O que acontece com esse estabelecimento e com o proprietário? A gente geralmente faz a fiscalização com a ajuda da Polícia Civil e da Guarda Municipal, né? Então nós nunca vamos só os fiscais sozinhos, porque a gente também a gente tem o poder de polícia administrativa, mas não o de atuação. Então, e até para proteção da nossa equipe. Aí a gente tem sempre a companhia da polícia e da guarda. Então, quando é pego o material, na mesma hora é feita a autuação, eles são levados à delegacia e apontados como criminosos. Quando, muitas vezes, uma pessoa dessa, que é receptadora, ela, às vezes, tem leis que a protegem, né? Protege quem está receptando e desprotege o civil. Né? Como que você consegue visualizar isso e até que ponto a justiça está colaborando? Que não é a justiça, são as leis que imperam, né? Mas até que ponto a gente pode pensar aonde não está sendo cerceado o direito do civil, né? A gente tem um caso muito, muito comum na cidade, que são os pipoqueiros nos faróis, né? Então, são menores nos faróis. Nós, fiscalização, não podemos de maneira alguma colocar a mão nos menores, né? Porque eles têm o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege. E ao mesmo tempo que eu estou lá para fazer com que eles saiam da rua, porque tem uma pessoa maior de idade por trás, aliciando essas crianças para venda ilegal. Então, até uma campanha que a gente faz é não compre coisas no farol. A gente acha que está ajudando, mas no final das contas a gente está ajudando o maior... Alimentando o crime, porque geralmente quem está por trás dessas crianças e desses adolescentes são criminosos. E aí, o que a gente faz? A gente tem o trabalho de humanização na cidade, a humanização vai sempre com o pessoal da fiscalização e a gente oferece emprego, porque tem o menor aprendiz, né? Se tem por um acaso uma pessoa maior de idade no farol, que também nesse meio tem gente do bem e que realmente está lá para sobreviver. Porque eu não consigo combater de outra maneira, a gente não tem lei que faça com que a gente bata de frente no sentido... mais suave, né? De poder, talvez, adentrar aquele problema. Exatamente, porque se eu chegar e puser a mão no menor e conduzir para o carro, só o fato de eu ter feito isso, eu já estou cometendo um crime. Né? E aí eu que sou fiscalização passo a ser réu numa operação. Né? Então a gente tem os conflitos de legislação, infelizmente. Né? Sorocaba cresceu muito, né? Absurdamente. Como que a gente pode pensar em pequenas soluções, porque Sorocaba, ela, como você mesmo colocou, ela cresceu meio que desordenadamente por conta de muita gente que veio para cá. Então tem lugares na cidade que você percebe que tem que diminuir o trânsito. Mas como? Porque você olha, mas para onde vai botar isso? Não tem para onde botar. Embora a gente tenha crescido bastante, Sorocaba está muito bem até, né? Não tem essa grande desordem como a gente vê em cidades grandes. Eu vou entrar um pouco numa secretaria que não é a minha, que é de mobilidade, mas como a gente trabalha no planejamento juntos, existem alguns investimentos, inclusive, que estão sendo feitos no município, de câmeras de monitoramento, câmeras inteligentes. Então, elas vão controlar o farol, até depois me corrijam se eu estiver errada, mas tem todo um monitoramento inteligente para a gente evitar. O trânsito em Sorocaba é pico, né? Então, a gente tem os horários de pico como todas as grandes cidades. Mas tem todo um investimento nisso. E aí vem a parte de investimento de infraestrutura, que é o que o prefeito Manga está fazendo, trazendo recurso para a gente fazer viadutos que são necessários para a interligação de um bairro ao outro, né? Que hoje tem muita via fechada. A gente de novo, a gente veio numa característica de cidade do interior e hoje a gente precisa fazer essas interligações para o trânsito poder fluir. Né? E aí entra toda a inteligência da mobilidade. E muitas vezes a população daquele bairro não entende muito, né? Pensa que está mexendo onde não... Por que está mexendo? Morei toda a vida aqui justamente para poder ter... Infelizmente a gente tem, principalmente as pessoas que estão aqui há mais tempo, né? Que nasceram aqui, têm mais idade, porque quer continuar naquela vida de cidade interiorana. E é gostoso, porque Sorocaba ainda tem muito disso, mas ao mesmo tempo a cidade está crescendo e a gente precisa andar com o mundo, né? O que a gente pode esperar de Sorocaba para os próximos 10 anos? O prefeito Manga está vindo com... Primeira coisa que, assim, méritos da administração mesmo. Hoje a gente tem uma equipe técnica
que isso eu falo que se todas as prefeituras fossem assim, a gente teria realmente um país muito melhor. O prefeito Manga colocou em cada secretaria o técnico com o viés da secretaria, né? Então, a pessoa de meio ambiente é um gênio do meio ambiente, a pessoa que está no SAI, o secretário do SAI é um gênio na área de sanitário. Então, você tem pessoas gabaritadas para cada secretaria. E quando você traz esse tipo de profissional, você consegue crescer com planejamento, né? Então, Sorocaba está se planejando para crescer estruturada em infraestrutura, estruturada em beleza, estruturada em educação, né? Porque o investimento em educação também na cidade, educação, o prefeito Manga se preocupa com a saúde. Então, como que Sorocaba, uma cidade com um município, né, um município com 750 mil habitantes, não tem um hospital municipal? E quando você tem esse olhar, eu posso te dizer, daqui 10 anos a gente vai ser realmente a cidade mais linda para se viver. A cidade do futuro. Ah, com certeza. Quando eu falo em 750 mil habitantes, isso é de acordo com as pesquisas. Isso. Mas não me dá a impressão que Sorocaba tem mais? Dá, mas é porque a gente tem uma população flutuante, né? Aos finais de semana, porque a gente tem muito condomínio aqui, né? Bastante loteamento em Sorocaba. Então, essa população flutuante, ela faz com que a gente tenha a impressão de ser maior. A gente tem indústria, onde as pessoas vêm trabalhar durante a semana, mas os finais de semana elas voltam para a casa delas. A gente tem parque tecnológico, são as pessoas que vêm para fazer os estudos, os desenvolvimentos, e essa população também é flutuante. Não são computadas como moradores. Não são Mesmo computadas. que passe a semana toda aqui. Se ela der o endereço dela de outra cidade, ela é computada na outra cidade, né? Então a gente tem a população flutuante. Mas se a gente juntar a população flutuante com a população de Sorocaba, chega na casa aí de quanto? Não, todo mundo fala assim, daqui 10 anos a gente está com 1 milhão de habitantes, né? Não vamos estar porque a gente tem a população flutuante, que vai deixando. Não, é a população mais velha, né? E aí o que acontece? A gente tem uma população mais idosa na cidade e na contrapartida os jovens têm menos filhos do que esses idosos tiveram. Então é natural que a gente vá trocando a balança. Então a gente vai ter menos... Quando nós tivermos uma população idosa, a gente vai ter uma população jovem menor. Então a gente não chega em 1 milhão de habitantes até 2050, por exemplo, até 2030, como todo mundo fala. Podemos entender que é meio que um esvaziamento natural. Natural. O que é saudável, né? Sim, precisa, né? Precisa, saudável, senão a gente começa a se sufocar. E com isso, com o crescimento, a gente tem as cidades e os municípios vizinhos. Esses vão crescendo conforme a região cresce. Então, como nós lideramos a região metropolitana, é natural com que Sorocaba, conforme Sorocaba vai fazendo uma coisa que dê certo, a cidade vizinha também vai fazendo, na proporcionalidade do tamanho do município. Então, a gente expande o entorno e não fica só no município de Sorocaba. Nós tivemos recentemente uma crise nos bancos americanos, agora no banco suíço. Isso respalda no Brasil e pode cair alguma coisa em Sorocaba por conta das empresas, por conta... Tudo que acontece na economia americana reflete no mundo, né? A verdade é essa. Mas o brasileiro, ele é muito mais conservador. Né? O americano já quebrou lá em 2008 porque eles viviam de ações. Né? Não que o brasileiro não tenha, mas o brasileiro é mais conservador, a gente tem mais medo de colocar o dinheiro todo no banco. Então, por exemplo, o setor imobiliário é investimento para o brasileiro, né? Para o americano não é. Eles ficam uma vida pagando imóvel e ele não troca. Tudo bem. E é só aquele, né? A gente investe. Então, é característica do brasileiro não ter o dinheiro 100% no banco. Então, acho que a gente não vai ter essa... Eu não sou economista, mas acho que não vai chocar tanto no Brasil. Mas, obviamente, a nossa economia acaba se desestabilizando um pouco, porque você tem dinheiro no banco X, a primeira coisa que vai fazer é vou tirar o meu dinheiro dali porque eu sei que é risco. E aí... É aí onde vai a nossa economia começa a girar, porque daí você vai investir em outras coisas que são palpáveis, né? Da mesma o risco maneira, é menor. Como não falar que a pandemia acabou com muita coisa, né? Porque a pandemia não mudou, a pandemia mudou muita coisa, né? Característica do mundo. Entendeu? Tudo, né? Então a gente tem que se adequar, né? E falando em adequação, só para a gente tá quase terminando o nosso bate-papo, que está uma delícia,
adequação, né? Já perguntei sobre os futuros 10 anos, mas a curto prazo, quais as adequações mais primordiais e importantes que Sorocaba pode ter na questão do planejamento? Bom, a gente tem aí, esses próximos 2 anos, a gente vai ter a policlínica, né? O hospital também saindo do papel. A gente tem muitos projetos que estão saindo do papel de infraestrutura urbana. Então, tanto na parte do SAI, quanto duplicação de avenidas, viadutos. Então, a gente vai levar Sorocaba para um patamar de uma cidade maior, principalmente no que diz respeito ao trânsito. A gente está trazendo grandes indústrias, então tem muita coisa boa vindo por aí, o que acaba fomentando também emprego na cidade, né? A gente já tem um PIB alto, com esse feirão que a prefeitura organiza, o feirão do emprego, a gente trouxe muita gente para o trabalho, né? Então você diminui o desemprego, você aumenta a circulação do dinheiro no município e aí, obviamente, a gente aumenta nosso PIB. Então a cidade está aí, a gente está se estruturando e claro que 2 anos de governo é muito pouco para refletir, mas vocês vão ver daqui para frente, porque agora as coisas começam a sair do papel, né? Eu brinco que no primeiro ano você está se ajeitando e resolvendo pendências da gestão anterior, o segundo ano é o seu primeiro ano de governo e o terceiro e quarto é onde a gente realmente tem que arrepiar, né? Mas olha, eu tenho falado isso, que para a gente chega muito assim, reclamação e elogio, né? E a gente tem recebido muito elogio da atual administração. Eu fico feliz, principalmente quando eu escuto da saúde. Às vezes, do nada, você escuta, aí você vai tentando entender. É muito bom, né? É prazeroso você ouvir que você está numa cidade que realmente está sendo pungente, está acontecendo. Mas né? Mesmo as críticas, sabe, Sim. Júnior, a gente recebe com bons ouvidos, porque a gente sabe que a cidade cresceu, que a cidade tem problema, e toda a cidade tem, né? Mas a gente acolhe as críticas, principalmente para entender o que nós vamos fazer para os próximos 10 anos. Desde que seja uma crítica fundamentada, né? Não seja crítica... eu dou risada, porque chove, o São Pedrão manda lá um monte de água, a culpa é do prefeito. Né? Ah, caiu a árvore, a culpa é do prefeito. Parou o trânsito, a culpa é do prefeito. Saiu o sol, é culpa do prefeito. Então, tudo é culpa do prefeito. E, na verdade, as pessoas não têm ideia de quanto o prefeito Manga trabalha. Ele é 24 horas no ar. Me deixa a gente louca. Mas ele é intenso, ele é intenso. E ele vai, tem enchente, ele tá. Teve acidente, ele vai. Teve a manifestação na rodovia, ele foi. Mas ele não foi com a intenção de aparecer, ele foi com a intenção de cuidar das pessoas que estavam lá. Né? Qual é o risco delas estarem aqui? E vamos ajudar. E aí eu falo, é a humanização, né, da política que tem hoje. Uma delícia de bate-papo, vamos ter que ter outros encontros, porque não deu para falar muita coisa. Fácil que eu venho. Foi um prazer obrigada, estar aqui, querida. Foi um prazer. Muito obrigada. Realização: Associação Fazendo Arte.